Estamos de volta com o nosso Vida Melhor para falar de um assunto bem interessante. De vez em quando a gente fica com uma braveza, com uma ira, porque pegou alguém mentindo, não é? Inclusive, o assunto de hoje foi sugerido por vocês, nossos telespectadores. Acho que por conta dessa braveza, de ver que alguém tá mentindo pra você. A gente fica incomodado, né? Com certeza você já até ouviu aquela frase que diz: mentira tem perna curta. E, na verdade, tem mesmo, né, gente? Volta e meia, alguém se estrepa porque mentiu e esqueceu do que contou. E aí, você fala, ah, mentiu. E a mentira tem perna curta. Muitos dizem essa frase porque sabem que de uma hora para outra a mentira acaba sendo descoberta. Acaba sendo revelada. Mas, gente, sinceramente, difícil da gente não colocar essa como que chama? Carapuça, né? Porque todo mundo um dia já contou uma mentirinha. Ou até mesmo uma grande mentira. O problema é que essas mentiras acabam nos fazendo sofrer. Ou então fazem as outras pessoas sofrerem. E aí o Fred hoje está aqui pra gente tentar entender por que as pessoas mentem. Então seja muito bem-vindo. Fred Matos é sempre muito querido com a gente, nosso colaborador aqui com frequência, psicólogo, terapeuta de casal, autor dos livros Relacionamento para Leigos, Como se Libertar do Ex, dentre outros. E o nosso WhatsApp também tá a postos pro pessoal mandar as perguntas e aí você ajuda com as respostas, tá bom? Então vamos começar só o assunto aqui, daqui a pouquinho eu vou chamar o Povo Fala, mas o fato é que todo mundo mente, né? Todo mundo mente, mesmo não tendo consciência que faz isso. Aliás, a maior parte das pessoas mente sem saber ou sem ter plena consciência que está contando uma distorção da realidade. Porque quando a gente fala em mentira, a gente parte do pressuposto que existe uma má intenção. A pessoa é maldosa, quer enganar alguém, obter algum tipo de vantagem. E esse também é um tipo de mentira. Mas a mentira que a maior parte das pessoas conta tem a ver mais com uma distorção que ela própria quer enxergar nas coisas e que ela passa. Então, por exemplo, tem um tipo de mentira que eu falo que é a mentira por acréscimo, que é a mentira de pescador. Sei lá, a realidade não foi lá muito interessante. Como é que foi seu fim de semana? A pessoa, sei lá, nossa, foi incrível. Incrível não foi, mas assim, a pessoa quer dar aquela ênfase que a vida dela, que o fim de semana dela foi mais incrível do que realmente foi. Porque se ela responder, o Facebook é assim, cheio das mentiras, né? Lá todo mundo tá muito feliz. Porque se ela for falar assim, foi normalzinho, a pessoa, que porcaria, né? Mas daí se a outra fala assim, mas também não foi lá muito bom. Às vezes acontece essa cumplicidade de jogar real. Mas a maior parte das vezes as pessoas querem dourar a pílula para parecer que a vida delas é mais entusiasmante do que de fato foi. Às vezes até para ser simplista, né? Aquela história de tipo, oi, tudo bem? Ah, tá, tudo bem. Na verdade, não tá tudo bem. Você pode especificar, né? Ah, tá tudo bem? Não, então, hoje eu tenho isso, aquilo, aconteceu assim. A gente, por simplicidade ou muitas vezes por pressa Ou seja, é uma mentira que serve bem. como se fosse um atalho, né? É um atalho para simplificar as coisas e para não abrir intimidades excessivas. Então, a mentira ela não tem esse caráter essencialmente malévolo que as pessoas gostam de pintar. Mas existe aquela mentira que tem esse caráter malévolo e que ofende, que machuca e que muitas vezes cria uma grande catástrofe, né? A gente foi para as ruas para saber com que frequência as pessoas entendem que mentem e o que elas acham disso. Vamos ver as respostas. Você devia ter atendido seu pai, ter ido para a escola e voltado para casa. Eu não tenho pai e também não tenho casa. O que é isso? Mentiras fazem o seu nariz crescer. Promete voltar para casa agora? Eu prometo. Toda vez que o Pinóquio conta uma mentira, o nariz dele cresce. E eu quero saber, se você fosse o Pinóquio, com que frequência o seu nariz cresceria? Com que frequência você conta aquela mentirinha? Que frequência eu minto? É quando eu preciso. Mente? Nenhuma. 3 vezes no dia. Moderadamente. O que seria moderadamente? Às vezes eu acredito que a gente tem que mentir para algumas coisas, mas obviamente para outras não, então moderadamente. E quando precisa? Quando precisa por exemplo, para mim evitar uma briga, por exemplo. Pague o aluguel! Ou evitar que eu fique com fome. É só quando precisa, não é mentir assim por
só para enganar os outros. Nenhuma, eu não minto. Eu sou contra a mentira, tenho nojo de quem mente. E desde pequenininha a senhora foi assim? Desde criança, minha mãe, estou falando para você que nós éramos em 8 irmãos. Quando acontecia alguma coisa, a mamãe falava, pergunta para a Esther, ela não mente. Você já consegue perceber quando alguém te conta uma mentira? Ah, eu acho que sim, eu acredito que sim. Sério? Muita gente conta mentira, eu digo, você está mentindo. Melhor você ser realista, caia na realidade. Você conhece a pessoa, né? Você não conhece ele. Se você não conhece a pessoa, você não sabe se ele está mentindo ou está dizendo a verdade, não é verdade? Você só sabe que o cara está mentindo se você conhece a pessoa. E as mentiras que o senhor conta? Ah, são besteiras. Por que a senhora acha que as pessoas mentem? Ignorância. Eu acho que elas mentem pra talvez não mostrar o que elas são de verdade. Isso pode acontecer. Ah, muita pessoa mente porque gosta de mentir, acha bonito mentir. Gosta de ficar com pegadinha, sabe? 1º de abril. Ai, parabéns pro nosso editor, foi o Arthurzinho que fez, né? Que máximo, obrigada. Ficou muito legal essa matéria, muito divertida. Agora, eu entendo que as pessoas, elas recebem essa palavra mentira de duas formas, né? E, de fato, tem aquela mentirinha que é uma mentira social e tem a mentira que é mais pesada, né? Que seria uma mentira patológica. Eu me lembrei até daquele filme O Mentiroso, que o cara resolve que não vai mentir e algo acontece com ele passa um dia inteiro sem mentir pra ninguém. No final das contas, é uma catástrofe, porque ele olha pras pessoas e fala a verdade. Então, tipo, a mulher vira e fala assim, tô bonita? Não, tá horrorosa, precisava emagrecer, né? E aí, no final das contas, essas mentirinhas sociais que servem pra proteger, se não usadas, podem acabar nos comprometendo, né? Sim. Que as pessoas brincam que é o sincericídio. A pessoa que é excessivamente sincera, só que a pretexto de falar a verdade, ela pode ser, às vezes, grosseira. Porque a verdade é que a gente não precisa ficar emitindo a nossa opinião a respeito de tudo. E às vezes você tem que ter a sensibilidade de saber em que contexto falar aquilo. Então, num determinado momento, você não traz toda a verdade dos fatos e depois, num outro momento, fala assim, olha, eu andei percebendo que aconteceu tal coisa, na verdade eu pensei de um outro jeito, mas eu não queria te ofender. Então a mentira, às vezes ela tem um caráter de proteger o outro, mas aí é o limiar. Porque na suposição de proteger o outro, muitas pessoas acabam mentindo e distorcendo a realidade de um jeito que quebre um pacto de confiança. Então a gente tem uma amizade, a gente tem uma relação amorosa, a gente tem uma relação familiar. Você pressupõe que as pessoas não tenham uma vida dupla. Uma vida dupla quer dizer, você age de um jeito na minha frente e você age de outro jeito nas costas. Acho que esse é o principal pânico que as pessoas têm, de perceber que elas estão, na verdade, sendo apunhaladas pelas costas. Isso é uma coisa problemática. E é muito difícil você delimitar o que é proteção. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma profissão meio de risco. Alguém que trabalha como segurança de alguém. Se ela for chegar em casa e falar, olha, nossa, hoje aconteceu um monte de situações difíceis, um policial, vamos imaginar que quase morri. A mãe liga, né? Filho, como é que foi seu dia? Ah, quase morri hoje, quase fui atropelado, quase não sei o que lá. A mãe vai ficar alarmada. Então, esse tipo de relação, você protege, mas o problema é quando você começa a criar histórias em cima de histórias, a ponto de você mesmo acreditar, entre aspas, naquilo e passar a ser uma outra pessoa na frente dos outros. Então vamos deixar a mentira social, essa que é protetora de lado, vamos falar por que as pessoas mentem com coisas sérias, inventam histórias, inventam coisas sobre si mesmas, sobre suas próprias vidas. Algumas pessoas fazem isso por vergonha de quem elas são. Vergonha de que elas têm uma outra faceta da natureza delas que não é muito bem aceita socialmente. Ou porque elas são mais fracas do que de fato elas querem parecer que são,
ou porque às vezes elas têm um caráter e um comportamento meio de tirar vantagem e às vezes elas acabam induzindo o outro ao erro para poder obter algum tipo de favorecimento, seja financeiro, seja de confiança, seja de status, e aí é que é um problema. Ou, por exemplo, vamos imaginar uma mentira típica que acontece de traição. A pessoa, às vezes, ela não tem vontade e, às vezes, não tem disposição de confrontar certas coisas no casamento, ou porque ela se sente frágil demais, ou porque percebe a outra pessoa frágil demais. E aí ela acaba encontrando caminhos que acabam criando mais complicação do que ajudando, porque no final das contas ela se sente culpada, mente porque está culpada e mente mais, e aí ela própria se vê num novelo que, se você fosse parar para prestar atenção, ela é uma pessoa mau caráter. Às vezes você vai apertar, não é, mas ela acaba agindo como por conta de todos esses receios e porque não consegue confrontar a realidade própria e dos outros com tranquilidade, né? Bom, como a minha intenção aqui nunca é apontar o dedo para o outro, mas ajudar, porque todos nós temos as nossas fragilidades, e eu entendo que volta e meia a gente é pego também numa mentira dessas mais complicadas. Vamos pensar no que é que a gente precisa e pode aprender quando a gente identifica que a gente mesmo está mentindo. Porque a mentira não faz mal, não faz bem para quem mente. Sim. Ela faz mal para quem mente e faz mal para quem ela está contando a mentira, né? Acho que a primeira coisa é a pessoa começar a aceitar certas realidades difíceis. E, de novo, às vezes, como algumas pessoas têm uma ideia de moralidade muito rígida, do tipo, as coisas têm que ser ou A ou B, ou nessa caixinha, quando ela se percebe numa outra caixa que não está dentro do previsível, ela começa a mentir. Então, a primeira coisa é a pessoa aceitar que ela não é perfeita. A segunda é aceitar que, apesar de não ser perfeita, ela pode se aceitar. E que ela pode negociar essa aceitação do outro. As pessoas fazem arranjos o tempo todo, essa que é a verdade. Os relacionamentos amorosos, as amizades, as pessoas quando vão conversando e vão compartilhando suas verdades obscuras, elas vão criando naquela relação, às vezes, mais uma força do que uma fraqueza. Então, se você for contando, abrindo o jogo aos poucos para as outras pessoas, você também vai passando a aceitar aquilo que é difícil em você. E com o tempo, tendo menos necessidade de mentir para tantas pessoas. Então, eu posso dizer que um bom antídoto contra a mentira é a aceitação própria. É você se gostar como você é, entender que você é daquele jeito e que tá tudo certo nisso. E que você vai ter que começar a bancar essa verdade aos olhos dos outros e entender que você não vai ser unânime. Porque a gente tem uma necessidade, às vezes, meio estranha de ser unânime. A gente quer que todo mundo aceite e goste da gente. E as pessoas têm gostos diferentes, tem pessoas mais sérias, mais brincalhonas e gostam daquilo ou daquele outro. Elas não precisam necessariamente nos adorar. Se elas respeitarem a gente, já é um bom começo. Mas, às vezes, até não respeitando, a gente não tem que ficar implorando pela aceitação de todo mundo. Agora, é interessante porque a gente está falando da questão do ser, o que você é, né? Mas eu percebo que muita gente mente naquilo que tem ou deixa de ter. E a gente tem falado bastante nesses últimos anos aí, de que, relembrando, né? De que é importante ser e não ter, que as coisas passam, mas a gente fica. Mas mesmo sabendo disso, muitas vezes a gente não consegue colocar isso em prática. Sim. Né? Por exemplo, imagina uma pessoa que convive com condições financeiras muito contrastantes, ou com pessoas que estão com um poder aquisitivo muito maior do que o delas ou muito menor do que o delas. Quantas vezes elas não vão se pegar mentindo? Então, se ela está perto de alguém que tem menos dinheiro, talvez ela diga que tem menos porque ela não quer causar algum tipo de constrangimento. Se ela estiver perto de alguém que tem mais, ela pode mentir que tem mais bens ou mais propriedade para parecer que não está tão inferior ao outro. Só que isso, de novo, vai sendo um arranjo que ela vai construindo e que cria uma relação artificial. As pessoas acabam se gostando de forma superficial e aí ela nunca vai ter a certeza se as pessoas gostam dela de fato ou se elas gostam da imagem que foi projetada para os outros. Aí olha que loucura, eu já estou entendendo que isso vai fazer com que você se sinta mais insegura, isso vai minando sua autoconfiança e aí isso vai minando a sua capacidade de ser verdadeira.
Porque sem aceitação, o que a gente acabou de ouvir do Fred? Você começa a mentir. Mentindo, cada vez se aceita menos. Quer dizer, uma coisa puxa a outra. E por consequência, você acaba se sentindo muito solitário. Tem pessoas que falam assim, me sinto muito sozinho. Mas às vezes elas não se sentem sozinhas porque estão sozinhas. Elas se sentem sozinhas porque elas não conseguem criar uma conexão verdadeira com os outros. Ela cria uma máscara, os outros criam uma máscara. E aí você nunca sabe se a coisa acontece de forma real. E ela se sente sozinha, né? Verdade. A gente volta já. Quero deixar uma perguntinha no ar, né? Mentira vicia? Você responde, tá bom? Ok. Será que vicia, minha gente? Vamos continuar com o Frederico Matos, falando sobre mentira. Deixei a pergunta no ar aqui. Mentira vicia? Vicia porque você fica viciado nos efeitos que ela tem sobre você e sobre os outros. Sobre você fica aquela sensação de eu sou inviolável, ninguém me descobre, ninguém sabe o que está se passando de fato e parece que você sente o rei da cocada, você se sente a pessoa que ninguém pega no pulo. Até porque você mentiu uma vez, vai ter que continuar mentindo, porque senão vai ficar uma coisa esquisita, né? Exatamente. Tá num grupinho, inventou uma história que não é verdade. Outra coisa, tem que ter boa memória, né? Exatamente. Que trabalheira, hein? Você tem que ser meio obsessivo, porque você tem que montar uma mentira que faça sentido com todo o resto da história da sua vida. Porque se você fala uma mentira meio desencaixada, a pessoa vai desconfiar. E o outro efeito do vício é que você fica viciado no efeito sobre as pessoas. Então imagina as pessoas te olhando como se você fosse uma pessoa boa, legal, ou uma pessoa poderosa, importante, e você não é tanto aquilo que você mostra. Então você vai ficando viciado nessa vaidade que rende de você contar a historinha. Legal, vou fazer aqui a leitura de algumas considerações e tem pergunta também. Então a primeira é da Josenice de Fortaleza. Josenice, um beijo pra você, sei direitinho quem você é. Ela fez uma coisa linda pra mim lá no Facebook, obrigada pelo carinho, viu? Ela fala, mentira tem pernas curtas, eu detesto mentiras. Devemos omitir, pois a mentira é relativa. A gente deve omitir algumas coisas? Depende se for uma coisa que não fere o contrato essencial com aquela pessoa. Porque se você omite e, na verdade, aquilo é mais uma mentira do que uma omissão, aí é um problema igual. Ok. Aqui a telespectadora que não se identificou, ela diz assim, boa tarde, Cláudia. Queria perguntar como lidar com um adolescente que está usando maconha. Ele mente muito, eu já não sei mais o que fazer, me dê uma ajuda. Aí eu vou falar, depois você fala, tá? Mas eu não posso esquecer de falar isso e nem deixar de falar isso, porque é a única coisa que eu realmente sei que tem que fazer e que funciona. Eu não sei de onde você é, mas vai para um grupo de apoio. Tem vários. Eu frequento Amor Exigente como forma de prevenção, também como serviço voluntário. Sou fã de carteirinha. Entra no site amorexigente.org.br, porque a gente precisa entender o que é a dependência química para poder ajudar o nosso filho. E lá ele também pode ir frequentar e vai amar o grupo de sobriedade. Sim, isso é fundamental, né? Conhecer com o que você está lidando, porque daí você vai ter uma abordagem mais humana. Toda vez que você se coloca como uma autoridade inquestionável e impenetrável, a probabilidade do seu filho se aproximar jogando a real vai ser muito pequena. Ele vai continuar mentindo e mentindo e mentindo, por quê? Ele não vai dar abertura para você porque ele já sabe que você tem uma posição contra. Isso não quer dizer que você tem que ter uma posição a favor. Você só precisa ter uma posição conciliadora, de entender a realidade dele, de entender o que está levando ele a buscar aquela substância. Porque se você não entender as coisas pelo ponto de vista dele, sem você impor um discurso moralista, você nunca vai se aproximar dele e a verdade é que vocês vão ficar em mundos diferentes e ele vai mentir. Show isso que você está falando, até mesmo como o argumento para você levá-lo para um grupo de apoio. É falar, eu queria entender melhor o que é isso, queria poder te ouvir, queria que você também pudesse refletir, ter um lugar seguro para você falar dos seus porquês. Que bacana. Porque se você falar, você tá errado, você é um bandido, quem que está sendo acusado disso vai chegar, olha, então eu queria abrir meu coração. Não vai. Legal. Aqui, olha, queridos Cláudia e Fred, e quando essa mentira é conosco mesmo? Exemplo, você tem no discurso uma certeza, mas inconscientemente o oposto, o não. Como trazer a consciência para alinhar esse ponto? De novo, toda vez que a gente imagina que a nossa personalidade é uma coisa meio... é um copo, né? Só, você vê o copo. Não.
O copo tem a água e a água tem vários elementos. Então, quando você começa a perceber que a sua personalidade ela é mais complexa do que aquilo que você afirma, você abre um espaço para perceber que você tem coisas contraditórias dentro de você. A coisa que as pessoas mais detestam é perceber que elas são contraditórias ou hipócritas, né, como os outros falam. Mas a verdade é que a gente fala uma coisa, às vezes sente outra e pensa outra e faz outra e a gente é meio que um embolado. Então, quando a gente começa a perceber que a gente nem sempre segue o discurso que a gente usa, a gente abre espaço para esse tipo de mentira diminuir. Mas eu acho que é legal a gente se aceitar, entendendo que a gente é esse multifacetas, né? Sim, sim. É assim que a gente Nós temos uma multidão dentro de nós. Aí a próxima. Bom dia, Cláudia. Eu conheço uma pessoa que inventa até que arrumou um emprego. Depois descobrimos que é mentira, como se não pudesse ser descoberto. Por que alguém faria isso? Talvez porque ele ache que a visão de alguém que está empregado, bem-sucedido, ela é mais valiosa do que falar assim, olha, eu estou desempregado, eu estou ferrado e eu estou com preguiça e estou com medo de procurar emprego, uma mistura disso tudo e estou me sentindo um derrotado. Coragem que a pessoa tem que ter para poder abrir o jogo nesse sentido, ela tem que ver em você uma figura muito acolhedora, porque se ela perceber em você alguém que vai dar uma chicotada junto... Ela se protege com a mentira. Porque ela tem vergonha. Bom, próxima. Boa tarde. Se tratando do assunto mentira, o que leva uma pessoa a fantasiar e a partir dessas fantasias se enrolar nas histórias, tornando-as mentiras? Meu nome é Juliana, obrigada. Às vezes porque é uma realidade muito torturante que ela vivencia. Imagina alguém que tem uma questão mais difícil de sexualidade, que é uma coisa muito comum. E ela vê que o meio dela não tem espaço para ela poder abrir o jogo. Às vezes ela vai começar a contar uma história, uma mentira, ocultar um fato e outro, e aí quando ela vai vindo, ela vai se enrolando. Então são aquelas mentiras que a pessoa começa tendo controle e no final das contas ela só faz porque ela já fez uma vez e outra vez. É capaz que se a gente for mais flexível com o outro, com quem a gente se relaciona, exemplo, marido, mãe, filhos, se a gente tiver mais flexibilidade, a gente seja menos vítima da mentira por parte deles? A mentira é sempre, eu brinco, é sempre sistêmica, né? É sempre um par. Eu não estou dizendo que quem ouve a mentira, quem é vítima de uma mentira, tem culpa, mas ela tem influência naquilo. Se você for uma pessoa mais flexível, mais maleável, mais receptiva, se não for aquela pessoa que bate logo de cara, a probabilidade de você ouvir mentira vai ser muito menor. Porque a pessoa fala assim, olha, eu tenho uma coisa difícil, mas eu sei que ela tem ouvido para isso e não vai me condenar e não vai me julgar logo de cara, porque ela já deu os tropeços dela. Então, às vezes, quem já quebrou muito a cara na vida tende a ser o ouvinte de muita gente. Porque todo mundo sabe, eu vou contar para aquele, ele já se ferrou tanto, já fez tanta coisa que eu tenho mais confiança nele do que às vezes na minha mãe, que parece ser aquela figura pura, que nunca pisou fora da calçada. Então esse ar de pureza que a gente quer transmitir para os outros, às vezes pode deixar os outros não confiantes na nossa escuta. Tá, a gente está associando dessa forma a mentira à fragilidade, a dificuldade de se aceitar e aí colocando como vítima da mentira a pessoa que é um pouco mais inflexível. Mas existem pessoas que mentem de forma patológica. Sim. Mente porque mente. E aí pega como vítima dessa mentira alguém muito ingênuo, que acredita em tudo. Não, com certeza. Aí a gente já está falando de coisas mais patológicas mesmo. Até agora a gente estava falando aí de situações da vida cotidiana. Patológica no sentido de doença mesmo, Patológica no sentido de doença. Então, às vezes a pessoa tem um transtorno de personalidade narcísica. Então, ela vai mentir para obter vantagem. Ou ela tem um transtorno mais antissocial, que é o psicopata. Sempre quando a gente fala de psicopata, tem uma escala, né? Tem desde o serial killer, que é o que vai matar, e tem aquele cara que fica dando, aquele tipo de pessoa que dá golpe, o estelionatário, e o que fica mentindo para obter pequenas vantagens financeiras da vida cotidiana. Isso são doenças, né? É, nesse caso, doenças meio que incuráveis, meio intratáveis. Então, a próxima pergunta é exatamente essa. O Edson quer saber, quem mente sempre, todos os dias, tem algum tipo de doença? Precisa de algum médico? Às vezes, sim. Às vezes é o tipo de pessoa que tem uma mentira patológica que está fundamentada num transtorno de personalidade mais grave. Quando eu falo transtorno de personalidade, é bom não confundir depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo. Não são essas. São transtornos de personalidade, são coisas mais da característica da pessoa. E aí ela precisa de um tratamento tanto médico, psiquiátrico, como terapêutico.
Às vezes só para reduzir alguns sintomas e ter algum nível de sociabilidade mais razoável. Em alguns casos, às vezes, são intratáveis e incuráveis. As crianças que contam aquelas mentiras fantasiosas, elas podem ser taxadas como mentirosas ou essa fantasia nas crianças faz parte do universo delas? Sim, é uma coisa que a gente chama de pensamento mágico. Então, às vezes, uma criança, ela tá triste, ela tem a tendência a projetar essa tristeza dela no meio ambiente, então ela acha que tá todo mundo triste junto. Então, por exemplo, eu lembro que eu contei uma mentira quando era bem pequenininho. Quer dizer, não é que eu contei uma mentira só naquela época, né? A gente conta ao longo da vida. Mas eu lembro que tinha uma menininha na escola que todo mundo estava parabenizando ela porque ela ia ter um irmãozinho, não sei o que lá. Eu fiquei com aquilo na cabeça e eu falei, eu também vou ter um irmão. Aí quando a minha mãe veio me buscar na escola, a professora, parabéns, dona Sueli, você tá grávida de novo, tal. Aí minha mãe, não, nossa, por que o Fred mentiu? E ela me contou essa história. Eu lembrei, né? Tinha uns 4 anos de idade, porque eu estava me sentindo invejado daquela história daquela menina. Entendi. Mas aí já não era fantasia, não era no caso de fazer as pessoas ficarem mais alegres. Era uma questão sua... De querer ser aceito e querido, que as pessoas festejassem. Que é parecido com o que a gente está conversando até agora, sim, né? Sim, dessa necessidade de aceitação. Você contou suas mentirinhas, eu vou contar a minha. Eu me lembro quando eu me lembro, e meus pais contam, uns 4, 5 aninhos, sentei no colo do meu avô e falei, vô, esse final de semana eu fui caçar com meu pai, ele caçou um macaco e a gente comeu um macaco torrado. E eu me lembro disso, ele me botou o nome de Pantaleão, porque era um personagem da televisão que contava mentira, né? E eu contei isso, achei incrível ter ido caçar com meu pai e ele ter feito um macaco torrado, olha que coisa. Nesse caso, às vezes você pode ter ouvido uma história, pensado nela, misturou com uma vontade que você tinha de ser uma aventureira e contou aquela história. Então, dizer que uma criança é mentirosa, às vezes é meio cuidadoso, porque ela faz própria... parte do universo infantil. É uma construção do pensamento dela. Legal. Agora, a próxima pergunta é por que mentimos para nós mesmos? De novo, né? Por conta de uma vergonha, de um sentimento de impotência em relação a alguma coisa, ou algum ressentimento, alguma culpa, alguma mágoa, algum ódio que a gente não quer lidar, não quer revelar. Então, tem vários sentimentos pra gente que são difíceis e vergonhosos. Né? Legal. O Leandro, ele é de Jacareí, ele diz assim, as pessoas mentem muito pra mim, o que eu faço pra acabar com isso? Bom, isso quer dizer que ele está descobrindo, né, que as pessoas estão mentindo. Eu acho que ele tem que começar a pensar se é uma coisa meio sistêmica, parece que todo mundo tem esse hábito, ele tem que começar a se perguntar que posição que ele está se colocando em relação aos outros. Por que as pessoas parecem que estão sempre poupando ele de coisas difíceis? Então, será que ele é muito frágil? Ou será que ele é muito rígido, autoritário? Tem várias possibilidades, né? Dá para se analisar um pouquinho, né, Leandro? Aí tem 2 pontos aí bem distintos, né? Ou é muito ingênuo, ou muito rígido. Duro. Dá uma pensadinha aí para tentar encontrar esse equilíbrio. Agora, a próxima pergunta, como encontrar o equilíbrio de ser verdadeiro e viver melhor sem magoar o próximo com a verdade? Eu acho que você tem que saber, eu brinco que você tem que meio que calcular qual é o peso que as pessoas têm na sua vida. Peso 1, então você não precisa chegar com todas as verdades. Se a pessoa tem um peso alto, uma pessoa significativa, se você vai contar uma verdade, você tem que contar de uma maneira gradual. Você tem que falar, o gato subiu no telhado, falar, olha, tem uma coisa meio difícil para falar com você. Aí a pessoa já ouve. Mas eu queria que você ouvisse com o coração aberto. Daí a pessoa, nossa. E aí você vai contando a história aos poucos, você vai preparando o terreno, você vai contando o contexto para daí fazer a revelação. Tem uma coisa também, né? A gente também não precisa ser tão verdadeiro assim. O outro quer ouvir aquilo que ele pergunta. Às vezes não tá te perguntando nada, aí você resolve dar um monte de pitaco. Gostei desse cabelo, muda esse óculos. Assim, a pessoa não perguntou essa verdade, eu sou muito sincero, isso beira a falta de educação até, né? Mas eu gostei do seu cabelo e do seu óculos também, tá? Obrigado. Antes que ele pense que é uma indireta, né? Vou ter que mudar o cabelo. Próxima pergunta. Boa tarde, Cláudio. O que fazer com uma pessoa que mente muito e depois faz-se de vítima? É a Nayane Oliveira, lá de Serra, no Espírito Santo. Aí ela já tá num processo de manipulação, né? Então, talvez possa entrar numa relação meio tóxica, numa relação meio abusiva, que é fazer a pessoa se sentir louca
por ter percebido uma coisa que ela sabe que é real. Então, às vezes, alguns indícios de perceber se a pessoa está mentindo é importante. Às vezes, a inquietação que uma pessoa sente quando ela está mentindo. Então, uma pessoa, quando está mentindo, às vezes ela fica mais inquieta. Tem uma coisa que é meio boba, mas acontece, ela começa a mexer muito no nariz. Porque a ansiedade faz o sangue correr mais rápido e se acumular nas extremidades. E o seu nariz começa a ficar mais vermelho. Então, a história do Pinóquio, que cresce o nariz... É por conta disso, né? Inconscientemente, acho que alguém captou essa coisa que a pessoa fica com mais alergia, começa a dar mais coceira. Tem um seriado na televisão que fala sobre esses sinais que o corpo passa quando a pessoa tá mentindo. Como é que chama mesmo? Lie to Me. É isso mesmo, Lie to Me. Depois, quem quiser, quem tiver ali no Netflix, dá pra assistir. Próxima e última pergunta que eu quero que você tenha tempo para responder, porque tem muitas telespectadoras. Eu vou falar telespectadores também só por educação, mas não tem muitos, não. Dizendo que foram traídas e que agora não conseguem mais confiar no marido. Vou fazer uma pergunta aqui para ficar bem certinho. Eu fui traída 2 vezes, agora tudo que meu marido fala, eu não acredito. O que eu faço? Tem várias do mesmo jeito. Aí esse casal vai ter que ter um processo de reconciliação mais demorado, né? Porque agora esse cara vai ter que readquirir a confiança e por um certo tempo ele vai ter que ser um boletim de ocorrência. Por um tempo ele vai ter que dar mais informativos do que ele está fazendo, de onde ele está, comprovando, às vezes tirando foto, estou aqui mesmo. Isso porque ele precisa voltar a readquirir a confiança da parceira. E aí ela precisa começar a entender também se aquilo é uma coisa que tende a ser recorrente, e é difícil perceber isso, ou se a pessoa está realmente arrependida e a relação entrou numa conexão mais honesta, mais cúmplice, mais verdadeira, porque às vezes a traição acontece em contextos muito esquisitos do relacionamento. Os dois estão cada um para um lado, cada um interessados em outra coisa, às vezes não se aceitam plenamente, e aí a traição às vezes é uma via de escape que não é uma justificativa, mas às vezes é um caminho que as pessoas encontram para buscar algo diferente e acabam se enrolando e se desconectando. Então, nessa reconexão, eles vão ter que sentar, se reconectar, ter muitas conversas, ter muitas aberturas do que está acontecendo de fato, mas nada é garantia no final das contas. Vai dar um trabalhinho, mas eu fico pensando também assim, se a mulher fica muito neura, do tipo, cadê? Onde tá? Me manda foto. Fica chata, não fica? Por um tempo crítico, sei lá, eu tô falando aí de 1, 2 semanas, ela vai acabar fazendo isso meio que inevitavelmente. Mas a longo prazo isso não funciona, porque você o tempo todo ficar prestando contas é uma coisa aborrecida também. Então, com o tempo, essa comprovação ela vai ter que virar um voto de confiança. Ou seja, se você aceitou aquela pessoa, não adianta você ficar perseguindo ela, colocando detetive, porque senão não vai... Que faz mal para as duas partes, porque né? A confiança parte da premissa que, mesmo sem a informação, você confia. Então, você não tem certeza, mas a confiança parte do fato de que, não que o outro vai cumprir o que ele está dizendo, mas que você está seguro com a sua posição. Como psicólogo, você acredita que as pessoas até fazem uma analogia a um vidro quebrado, né? Uma vez que existe uma traição, esse vidro foi quebrado. Dá para colar isso? Existe luz no fim do túnel? Uma relação que passou por 2 traições, ou 3, ou 1, ela tem chances? Sim, porque às vezes uma situação de crise traz coisas à tona para o casal, para o relacionamento, que amadurece. Agora, se você for usar uma traição que aconteceu como uma peça de cobrança moral, lá em 1900, não sei o que lá, aí isso só vai ser uma mudança de dinâmica para uma relação ingênua, para uma relação meio de tortura. Aí também não funciona. Então, mas se o casal quiser amadurecer, jogar real, mostrar o que de fato está pensando, sentindo e desejando, com certeza é possível uma reconciliação e o relacionamento ficar melhor do que antes. Legal, porque aí chama para esse amadurecimento, para esse novo acordo, para esse novo contrato, entre aspas, ninguém é mais criança naquela história, aí os dois podem evoluir, sim. Legal. Lembrando da palavra do dia de hoje, né? Seja o seu sim, sim, seu não, não. Então, uma vez eu acho que você faz esse acordo e aí fica definido isso. Então, você está disposta, né? Ou não estou disposta, mas a gente tem que sair de cima do muro, né? Para a relação seguir em frente. Com certeza. Eu amei que você veio. Volte
Volte Feliz. sempre. Um beijo nas suas meninas. Obrigado. E se você quiser conhecer mais o trabalho do Fred, eu amo. Entra no site que você vai... Você que gosta de ler vai ficar encantada aí. É sobreavida.com.br. Tanto texto bacana, gente, que nos chama para reflexão inteligente. Sobreavida.com.br. Segue lá no Instagram, Fred Matos, com 2 T's. Tudo de bom e até a próxima, viu? Obrigada.